chegamos ao momento em que Goya, como artista já de sucesso estabelecido, passou pelo episódio da doença, teve o caso de amor com a Duquesa de Alba e a decepção, inaugura o romantismo com a série de gravuras Los Caprichos e vai se defrontar então com o período da chamada Guerra Peninsular de 1808 a 1814. Nesse período vai elaborar a série Os Desastres da Guerra, um tremendo testemunho da miséria humana causada pela guerra. Então vamos lá. Gosto de começar esse período da vida de Goya com esse lindo retrato de seu neto, Mariano. Apesar das cores, ou da ausência de cores, é evidente o carinho do artista por essa bela criança. Esse quadro vem inclusive com trilha sonora. Talvez algum aluno que conheça mais música do que eu saiba dizer qual é a melodia que toca nessas páginas pautadas. Então vamos entrar num período trágico, mas gosto de começar com esse toque familiar. Mariano. E aqui está o primeiro-ministro Manuel de Godoy, príncipe da paz. É uma figura de grande importância, preferido da rainha, tem grande poder político, estabelece tratados com a França e nesse quadro é retratado nessa condição de príncipe da paz, segurando provavelmente o tratado de paz nas mãos. E vou chamar a atenção nesse retrato para a diferença dele com o primeiro retrato que Goya fez de um primeiro-ministro, o Conde de Floridablanca, onde Goya é um anão, uma criança diante da autoridade. Nesse retrato de Manuel Godoy, Goya está sobre o personagem, ele não aparece na cena. No local onde ele estaria há uma bandeira, provavelmente a bandeira da Espanha, e uma sombra estranha, como se fosse um buraco, para o qual chama atenção também. Mas é interessante porque Goya está colocado de algum modo sobre a figura do primeiro-ministro. O seu ponto de vista é acima. Esse é um retrato muito interessante pelo realismo, se comparamos com o trabalho anterior e o percurso que o artista faz. Chama atenção no fundo, os soldados, as cenas de batalha. Há um realismo quase cinematográfico nessas figuras de soldados e na simplicidade, de certo modo, dessa cena. Chegamos então ao episódio dos fuzilamentos do 3 de maio. Esse quadro representa o que aconteceu um dia anterior, no 2 de maio, quando a população de Madrid se revolta e ataca uma brigada marroquina que faz parte do exército francês. Então a população de Madrid revoltada porque os reis estão sendo destituídos, os reis da Espanha, pelo exército invasor, ataca essa brigada marroquina. Chama atenção para o soldado degolado à esquerda, embaixo. E o que acontece no dia seguinte é justamente o fuzilamento do 3 de maio em represália a esse ataque da população espanhola. Então, no lugar do degolado no chão, do soldado degolado francês no chão à esquerda, agora temos o espanhol morto. E desse quadro, o mais importante, a meu ver, é essa metáfora da luz, que já comentamos muito em alguns momentos, em sala de aula, nas turmas onde tivemos tempo de falar disso. É uma metáfora do iluminismo. Quando chega o exército napoleônico, em vez de trazer a luz da razão, traz a morte. Então, é um quadro que, além dessa significação política imediata, tem uma transcendência que é o tema do inocente sacrificado. Essa figura, uma figura popular, um moreno, um espanhol de raiz, que levanta os braços, chega a ter na mão, dá para ver na mão à esquerda, uma espécie de marca, como se fosse o crucificado. Então, as relações com a ideia da vítima inocente, que é um tema universal, são muito evidentes. É curioso porque pensamos um tema tão básico na história da humanidade
Quantos artistas já se dedicaram ou conseguiram representar essa tragédia? São muito poucos. Temos na iconografia cristã a exaustão, a figura de Jesus crucificado, mas transformando esse assunto num tema universal, aí está a representação de Goya. Essa é a sua grandeza, é um trabalho de força única, básica, essencial, humana. Há várias questões, a escuridão da cidade ao fundo, o silêncio das torres da igreja, o horror das figuras que aguardam sua hora. Na série Os Desastres da Guerra, que Goya faz a pedido do general Palafox, que é um general que sai imediatamente, apenas começa a invasão francesa em defesa da Espanha, Palafox chama Goya para Zaragoza, com a missão de representar a tragédia da guerra na cidade. Essas gravuras eram então destinadas a constituir um álbum de caráter patriótico. Porém, Goya vai representar infortúnios, crimes, tragédias causadas por ambos os lados do conflito. Com isso alcança uma dimensão universal. O tema dele não é apenas patriótico. Goya vai falar da condição humana. Essa é a sua profundidade. Então, esse conjunto no qual vamos entrar agora, Os Desastres de la Guerra, está constituído em 3 partes. A primeira, cenas centradas na guerra. A segunda, sobre a fome, os reflexos da guerra nas cidades, Zaragoza e Madrid. E a parte terceira foca o período absolutista que vem logo após o retorno de Fernando VII da monarquia. Então vai haver uma crítica política e social muito intensa, já não está se falando apenas da guerra. Chamo a atenção para essa imagem escolhida aqui para inaugurar, para começar esse capítulo, que é justamente a miséria na cidade, com as crianças morrendo de fome e a população completamente desamparada. Aí está o retrato do general Palafox. Para mim esse é um retrato também muito forte, o realismo do retrato propriamente dito, do rosto, esse cavalo com essa cara, essa feição, essa cabeça negra indo em direção à batalha, o vazio dessa paisagem, é um belo retrato. E começamos então com razão o Cineia. Goya sempre escreve embaixo algum comentário. Então, com razão ou sem ela, os soldados de Napoleão matando a população da Espanha. Porém, logo ao virar a página, lo mismo, é a mesma coisa quando os espanhóis massacram os franceses. E chama atenção para a crueza desse machado que vai descer, ou o espanhol montado sobre o francês à esquerda com a faca pronta. Então é uma miséria e uma violência muito, muito forte. São várias cenas, aqui é apenas um exemplo. Chamo atenção para essa cena terrível. Duro es el paso. Duro é o passo que tem que ser dado. Passo a passo, esse homem que será enforcado tem que ser levado para cima nessa escada, enquanto os que acabam de ser enforcados ainda balançam. Quase cinematográfico. É muito forte a presença da cena. Goya testemunhou essas cenas. Não se pode mirar, ninguém consegue olhar. Uns pedem compaixão, outros rezam, outros viram as costas. Apenas as baionetas aparecem cortadas à direita. Mas Goya olha. Estragos de la Guerra é outra cena impressionante que Goya transforma quase em cinema, porque a população está sendo bombardeada na cidade, as casas sendo destroçadas. Chama atenção para as 2 figuras no centro, embaixo, a criança e a mulher, porque Picasso, em Guernica, vai explorar esse mesmo absurdo geométrico, espacial, que Goya aqui faz com tanto realismo e crueza. Por quê? É apenas uma pergunta. Grande hazaña, com muertos. Aqui é ironia cruel. Chegamos então na parte
onde mostra a miséria nas cidades. Gracias a la Almorta se refere a uma erva, uma planta que brota em qualquer lugar, a Almorta, que se torna alimento na cidade. Chama atenção para o expressionismo desses personagens, já muito além até do próprio realismo social que virá depois. Picasso, novamente lembro, vai usar esse drama, essa qualidade terrível nas suas primeiras fases, a fase azul principalmente. Se são de outro linaje, são de outra linhagem, são de outra classe, os miseráveis e os nobres ricos sorrindo, pedindo desculpa, talvez. E aqui já na última parte a crítica social, onde vemos um padre, e o título é Contra el bien general, contra o bem geral. Chama atenção para os pés de animal, de besta, as orelhas de morcego, as mãos também bestiais, fazendo regras repressivas. Aqui estamos vivendo a Inquisição. Então o povo se lamenta no fundo, enquanto a autoridade eclesiástica faz os seus decretos. E aqui ele torce que se rompa a cuerda, que a corda arrebente. É novamente a igreja se mantendo no poder, num equilíbrio precário, enquanto a população, novamente aquela população anônima, aqueles rostos que já vimos em outros quadros embaixo, simplesmente como testemunhas observando. E essa é a última gravura dessa série, que não deixa de ser um tom otimista, terminando a tragédia depois da guerra. Esto es lo verdadero, é como se chama esse desenho, e é uma figura de camponês iluminado pela verdade, que seria a vida simples, os alimentos, os animais de criação. Então a verdade estaria na simplicidade. Aqui temos então mais um autorretrato. O estudo e a obra acabada. Autorretrato aos 69 anos. É considerada a obra à direita como obra terminada, mas eu gosto mais da obra da esquerda. Parece que o meio tom é mais suave e a própria expressão, de certo modo, é mais suave também. Nos observa com um pouco mais de doçura, com um pouco mais de humanidade. O quadro acabado à direita, é mais duro, tanto na luz quanto no olhar. O tema das touradas não é caro aos iluministas. É um hábito, é um esporte popular, envolve crueldade, o espetáculo é das massas. Mas Goya é um homem de raiz popular, é um homem com raízes na cultura popular. Então vai fazer vários quadros e também uma série de gravuras chamadas La Tauromáquia, série de 33 gravuras que ele elabora sem um plano definido e talvez ligadas a um texto de Moratín sobre a história das touradas. São apenas algumas que eu vou mostrar, onde ele exemplifica diferentes técnicas e o heroísmo desses toureiros. Esse, por exemplo, faz o seu trabalho sentado. A bravura de Martincho no Anel de Saragossa. Sempre a multidão ali à esquerda, os observadores. E aqui uma tragédia, quando o touro sai do picadeiro e se chama então Desgraças Acontecidas na Praça de Madrid e Morte do Prefeito de Torrejón. Ali temos a pontinha de los cuernos del toro, do chifre, atravessando o prefeito. E com o apoio da Inglaterra, que é uma história ligada, inclusive, à história do Brasil, porque com o apoio da Inglaterra também Dom João VI foge e vem para o Rio de Janeiro, que é o próximo capítulo de nossas aulas, com a missão francesa e a Academia Brasileira. Nesse contexto, Goya pinta o retrato do Duque de Wellington, que é o grande general que derrota Napoleão na Batalha de Waterloo.
Então, os ingleses dentro da corte espanhola apoiando o exército espanhol para derrotar os franceses. E fico pensando o que era para Goya, um patriota, um espanhol, retratar esses ingleses que estavam em seu país, dominando de muitos modos a situação política e militar. E com isso então temos a volta da monarquia absolutista com Fernando VII. O retrato à esquerda disse que é o retrato que ele fez diante do rei. Depois disso são feitas cópias usando manequins onde somente o rosto é copiado. Chamou atenção para a dureza do retrato e para o gesto de autoridade do rei segurando o cetro. Goya aqui sem dúvida está acentuando o autoritarismo e esse tempo obscuro que ele, como iluminista, com certeza critica e sofre. E vai então representar esse retrocesso nessa terrível procissão de flagelantes, onde os homens vão se açoitando, tirando sangue com essas máscaras sinistras, assim como nessa cena da Inquisição mostra a vulgaridade desses sacerdotes e autoridades à esquerda, condenando esses homens à fogueira. Esses chapéus cônicos com cenas de fogo já nos dizem qual é o destino desses desgraçados. Então aí temos o artista interpretando o seu momento, expressando a sua desconformidade, a sua revolta. E nesse quadro, O Enterro da Sardinha, se diz que é justamente a alusão ao carnaval como um mundo invertido, onde os desejos podem se expressar e, de certo modo, pode se rir de toda a situação e fazer crítica social. Disse que, num estudo, o raio-x mostra que essas duas mulheres dançando seriam duas freiras, mas com certeza isso é demais. Naquele momento não seria viável representar algo desse tipo, mas é no contexto que já vamos ver em seguida em outra série de gravuras, Los Disparates, onde o mundo está completamente transformado num sonho, talvez num pesadelo, num carnaval de misérias e absurdos. Nessa ampliação, vemos a extrema liberdade que o artista já conseguiu. Esse tipo de técnica vamos ver nos expressionistas, em James Ensor, na Alemanha, já no século XX. Então, Goya, como precursor do estilo e da liberdade que virá depois, nesse quadro alcança um nível de liberdade muito extremo.